E estamos aqui pela primeira vez com Alexandre Cabral, formado em Economia pela UFRJ, é especialista no mercado financeiro, professor de derivativos há mais de 20 anos na B3 e já foi professor nas principais escolas de economia do Brasil. Cabral, bem-vindo ao podcast Sócios. Bem-vindo ao podcast Sócios. É um prazer ter você aqui. Eu que agradeço o convite. E conheço o Fábio, que há 25 anos, Fábio, é isso? Desde que eu entrei no mercado. É. Nunca trabalhamos juntos, sempre contraparte do outro. Que interessante. Que interessante. Eu fico bobo com o network do Fábio, sabia? É. Toda vez que eu tenho alguém aqui, ele fala, ele trabalhei com conhece, ele, conheci, não sei o quê. Inclusive, vários sócios aqui do Grupo Primo já trabalharam com o Fábio. Já fiquei com raiva porque ele já passou boleta que estava na minha mão e vida que segue. Bom, e entrando nesse tema sobre crise mundial, é possível prever uma crise com base em indicadores? Dá para saber quando vai chegar de fato ou não? Acaba sendo uma surpresa? Ou é aquele tipo de previsão que o cara fala, vai ter crise? Aí 2 anos depois ele fala, aconteceu, estava certo. Só que 2 anos depois... Eu acho que sim, essa sim, o que a gente está caminhando para um cenário que sim, porque a gente vem de muitos anos de responsabilidade fiscal em termos de juros zeros e um mundo sem inflação. E quando você analisa os indicadores macros, eu acho que é muito importante a gente fazer essa associação, que ninguém aqui está vindo com chute, achômetros, ou porque viu num livro, ou porque a vidente falou. Quando você olha os indicadores macroeconômicos, tanto da Europa, quanto dos Estados Unidos e da China, que são as grandes potências, a Inglaterra, a gente vê que o mundo está voltando para uma realidade de juros altos, inflação mais altas e um povo extremamente endividado porque viveu muitos anos sem saber o que era isso. Então, dificilmente eu consigo enxergar a gente voltar para uma rota de crescimento sem, até usando a expressão que o Paulo Guedes usou aqui na nossa conversa, ser uma chacoalhada na árvore. Vai ter que cair uns gatos pingados, entendeu? Porque pega hoje, saiu um dado hoje de manhã, nos Estados Unidos, a dívida de cartão de crédito hoje ultrapassou $1 trilhão. A 5,5% de juros, de taxa básica. Juros do cartão de crédito acima de 20%. A conta já não fecha lá para muita coisa. O que maqueia tudo isso? Um mercado de trabalho ainda aquecido, porque o efeito juros não chegou lá, e uma onda de inteligência artificial que você olha para o S&P e para o Nasdaq e você fala, não tem crise, está tudo subindo. E não é assim, o que sobe é a Nvidia e puxa os pares. Tem muita coisa que está bem machucada lá já, na economia americana. Então eu acho o seguinte, a Europa já está em crise, pegar os PMIs que saíram hoje, dados de PIB, economia, a Europa já está em crise. Você pode explicar o que é o PMI para o pessoal? Vamos lá, PMI é o seguinte, chegam para o gerente que compra essa água aqui e fala o seguinte, olha, você no supermercado é responsável pelas compras de produtos que vão para o supermercado. A tua compra em relação ao mês passado aumentou, diminuiu ou ficou igual sem efeito sazonal? Porque não adianta, você vende mais água em janeiro do que em julho. Sim. Aí ele fala, olha, ficou igual. Se anota esse número, ficou maior ou menor. E se libera um número. Que esse número quer dizer o seguinte, se ele for um número divulgado PMI, vier número 50, significa que os gerentes em agosto fizeram a mesma compra em julho. Então não teve crescimento de vendas, provavelmente naquele supermercado. Ele manteve as vendas. Se vier acima de 50, significa que está tendo crescimento. Ele vendeu, pretende vender em agosto mais do que julho, e abaixo de 50 é retração. E nós temos dois grandes grupos de PMIs, um do setor de bens e outro de serviços. O de bens é o industrial e o de serviços é o nosso dia a dia de passear e etc. E tem um composto, que é a união desses dois PMIs. Então, o PMI de bens ou industrial, ele já está ruim desde virada de ano. Você desde virada de ano já vê a indústria patinando, a indústria não crescendo bem. E tem dois motivos. O primeiro motivo, vocês no Covid trocaram geladeira? A gente não, porque morava num apartamento alugado que era todo mobiliado. Mas o povo deve Mas ter... quase todo mundo trocou. Todo mundo. Trocou. E vai trocar de novo agora 3 anos de geladeira? Não vai. Pô, trocou televisão, vai trocar agora 3 anos? Não vai. Então você tem um lado de bens, que foi o motivo do Covid bombar Via e Magalu, porque eles venderam como nunca, que hoje está muito recente a troca, e fora que o juro está alto no mundo. Então você tem uma mistura de financiamento caro com um produto novo no seu estoque de consumo de casa. Então isso está fazendo com que a indústria paralise.
E serviço, o pessoal tá querendo ir pro mundo se divertir. Então, o serviço ainda tá forte, tá perdendo tração. Uma coisa que Bastante. me assustou nos dados de hoje, eu não sei se você viu, saíram os dados de hoje de Europa de agosto. PMI, tanto da Alemanha como da França, eles vieram abaixo de 50. O que me deixa curioso é que PMI de serviços vinha abaixo de 50 no verão, Sim. que é quando o europeu vai para o mundo, que ele Sim. pega inverno de -10. Sazonalmente, então, deveria Então, ser verão maior. é que serviços é muito consumido na Europa. E você pega um mês de agosto, que deveria ter um número positivo, crescente, ou pelo menos igual a Estável. julho, uma queda. Então significa que as pessoas se divertiram. Os gerentes perceberam que teve mais diversão em julho do que em agosto. Isso é muito ruim. É muito, literalmente muito ruim. Porque se você for ver, é o segundo verão completo sem Covid. O de 21 ainda tinha um pouco de Ômicron aí perdido, o de 20 não existiu. O de 22 abril, esse estava completamente liberado tudo. E você pega um número negativo, assusta. Então, para mim, a Europa já está em crise e ela já sabe. Hoje, a Lagarde, ontem ou hoje, eu não lembro agora, posso estar confundindo por causa de fuso horário, deu uma coletiva lá que já estava agendada, falando: ó, eu estou percebendo que a Europa está ruim, mas a inflação não está sob controle, eu ainda tenho que subir juros. Então, isso é o caso da Europa. Reino Unido, para mim, tem a pior inflação do mundo, porque a economia lá ainda está absurdamente forte e a inflação não cede. A inflação da Europa já cedeu um pouco, a inflação dos Estados Unidos já cedeu, a do Brasil cedeu demais, mas a do Reino Unido não cede. Influência direta para o mercado brasileiro é muito baixa, tá? Mas não deixa de ser indiretamente. Estados Unidos, Fábio sabe mais do que eu, porque tá lá. Você já está começando. Estados Unidos, para mim, tem um dilema, que é aqui a gente queria ter um debate. Qual o dilema? Seguro-desemprego não sobe. Quando os Estados Unidos começou a subir juros em março de 22, você teve na semana que ele subiu juros, o seguro-desemprego americano era 225 mil pessoas. Agora está em 250 mil. Ele tirou os juros de 0 para 5% e o seguro-desemprego não saiu do lugar. Ou seja, o mercado não O desaqueceu mercado nada. não desaqueceu nada para emprego. Isso para mim é o maior mistério. Eu acho que o Jerome Powell deve ficar maluco quando vê um dado desse. Ele jogou os juros de 0 para 5 e o emprego continua igual. Ah, o emprego é o último que sente, mas vai demorar na casa do caramba, mano. Ah, mas tem muita troca, né? E agora a gente está vendo, uma das coisas que eu falo para as pessoas, quando você olha o top-down, que é a análise macro em si, você vai olhando os indicadores e vai descendo, quando você chega na base, por exemplo, varejo americano, você olha que o varejo americano está com extremas dificuldades, porque a inflação demorou para ceder, os juros estão altos e o consumidor não está fechando a conta. Então ele está parando de consumir. Começa com bens duráveis e agora vai para o consumo básico. Se você olhar resultados de Home Depot, Walmart, Macy's, Target, foram desastrosos e o guidance para frente é desastroso. Porque eles estão falando, olha, o mercado de trabalho está apertado ainda, está saudável, mas eu, por exemplo, eu não consigo cortar preço para melhorar a margem por causa que a inflação está demorando para ceder, então eu não tenho muito espaço, e o poder de compra do americano já não está aparecendo. O Costco faz uma pesquisa que quando começa a ter mais vendas de carne branca, frango e aves para carne vermelha, os Estados Unidos entram em recessão. Os caras estão substituindo. Faz 3 meses que o americano come muito mais frango e tilápia, que é um peixe barato, do que carne vermelha. Então isso já o próprio CFO do Costco falou, a gente está vendo que a conta do americano não está fechando, e o Costco é um atacadão. Você não compra uma peça lá, você vai lá para comprar a picanha, você compra um lombo de boi inteiro e tira a picanha dele. Atacadão, só uma curiosidade, atacarejo, igual no Brasil. Você tem uma, pode comprar atacado também. É um atacarejo. Mas assim, você tem que ser sócio Mas lá tem que e a ser grandes sócio. quantidades. Então, por exemplo, eu vou comprar um pacote de rolo de papel higiênico, vem 48 rolos de papel higiênico. Entendeu? Eu não consigo comprar uma unidade. Se eu compro um fardo de água, Manda o vem 24 russomano lá garrafas. que eu quero ver se não consegue comprar uma unidade. Então, essas coisas são sinais que você começa a ver que a gente gosta de falar de rachaduras. Essas rachaduras já estão ficando expostas. Só que quando você olha para a Bolsa, e a grande crítica que eu recebo hoje em dia no meu perfil, mas a Bolsa subiu 40%. Não, Nvidia subiu 200% e puxou todo o setor por causa de inteligência artificial. Agora, quando você abre os setores da economia americana que são listados, só tecnologia, comunicação e serviço, porque tem Meta e Google no índice,
e consumo discricionário no boom, que agora também está diminuindo, foram os que porraram no ano. O resto está tudo no 0 a 0 negativo. Mas